O brasileiro, ele tem que entender de uma vez por todas que existe atribuições para que ele possa chegar a ser um agente político ou um político civil. Então, para que ele possa chegar a ser esse agente, esse político civil, e esse político civil é o pedreiro, é o servente, é o eletricista, é a diarista, é o motorista de ônibus, é o trabalhador da forma geral, é o advogado, é o médico, é o empresário, o comerciante, é o vendedor, é o produtor. Então, todos esses são o que nós podemos chegar na definição de político civil. Essa definição dá o direito a ele como eleitor. Se essa pessoa tiver o equilíbrio do Estado de Direito, não vai haver polaridade política. Não vai haver como você ser enganado por dois lados que, se juntando, nunca vão dar certo. Então vai existir sempre essa questão. Há um rompimento muito grande em valores que me assusta muito. São a formação da classe que forma o agente político, que forma o cidadão político. Já o agente político é o deputado, o senador, o vereador. Então essas pessoas, esse é o agente político. Já o político civil, ele forma o agente político. Você, com o título de eleitor, você vota no seu candidato e esse recebe o título de deputado, é diplomado, deputado, senador, vereador. Então esse agente passa a ser representante do agente do político civil diante das estruturas do Estado. Esse vai defender aquilo que é mais ou é o essencial para que a pessoa possa sobreviver. Nesse ponto de vista, o que está ocorrendo é que a formação dos agentes políticos, eles estão a cada dia pior. E isso está atrelando justamente ao eleitor, que está a cada dia pior do que o próprio agente político. Porque se você escolhe uma pessoa para ser seu representante, então aquela pessoa, de fato, ela é o espelho daquele que o elegeu. A maioria das pessoas tem uma certa dificuldade e diz, não, política, religião e futebol não se discute. Mas você não está pensando na sua liberdade? Não está pensando no seu ir e vir? Será que você vai ao futebol no estado de exceção, no estado de uma ditadura? Será que você vai a uma igreja se você perde a sua liberdade? Será que você tem o espaço livre para você falar dentro da sua escolha, da religião em que você se agrega, se você se encontra, você se edifica? Então nós temos uma parte dessa sociedade completamente perdidas. E vemos que os formadores dessa sociedade, elas estão admirando pessoas que estão destruindo uma sociedade, inclusive os políticos civis, de uma forma que eles estão abandonando suas responsabilidades políticas por via de simplesmente naquele dia decidir por uma obrigação. Já está sendo uma obrigação da pessoa ir às urnas e eleger um vereador, deputado estadual, federal, senador, até presidente da República. Então, há uma certa responsabilidade no eleitor, no político civil. É preciso que você se informe melhor, porque aqueles que
que forma a sociedade, que instrui a sociedade, hoje não posso eu dizer que essas pessoas são inteligentes. É uma das profissões que deveria elas mesmas fazer seu núcleo de comportamento e até mesmo discutir sobre a formação do agente civil, do agente público, do político, e discutir sobre o político civil, que essas pessoas é que têm essa diretriz para discutir sobre essa estrutura a qual nós estamos hoje dando nome de professor. Se um professor ele tende a defender o Partido dos Trabalhadores, a defender o PSOL, a defender o PCdoB, defender o regime de exceção, que é justamente o socialismo, o comunismo. Se andam nas universidades, está lá o Che Guevara com um monte de palavras, símbolo de comunismo. Sabemos que isso não deu camisa para ninguém. Pelo contrário, muitas mortes. E não tem como mudar isso. Não tem. Eles são assassinos e vão continuar sendo assassinos. Mas nós estamos perdendo essa consciência de dar conhecimento, de nos formar em opiniões, porque hoje as pessoas inteligentes elas nem podem mais fazer uma variação sobre os fatos, porque vai ofender os idiotas. Então é preciso ter muito cuidado, mais que a classe que deveria estudar os dois lados, essa classe está completamente destruída de forma estrutural, que é professores. Há alguns bons, ainda há alguns professores bons, e outros estão entrando enganados. Mas ao entrar, dar de encontro a um grupo que estão no comando, que estão sobre uma direção. E os que entram têm que submeter sobre essa direção. Então, eu não vejo inteligência o suficiente para que possam essas pessoas se mostrar, e eu definir essas pessoas inteligentes, essas pessoas defendendo o Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho como dar um professor universitário, né? um professor secundário, um professor de escola de estado, município, até mesmo de jardim, tem as suas ideias, seus comportamentos completamente fora das regras e sabe que vai sofrer os danos. Ao invés de adquirir a força suficiente, que é assumir o Estado de Direito, ter o controle do seu Estado de Direito e cobrar de forma adequada do político civil que tem posto as pessoas no comando, e com certeza, se tivesse feito bem feito, com certeza essas pessoas saberiam muito bem, estariam essas pessoas felizes, mas em relação ao que fazem, elas querem que um governo possa, de uma forma ampará-los e que eles possam ter esse governo ou fazer parte desse governo como se fosse a essência para que esses possam fazer uma formação, para que eles possam pôr em prática aquilo que os professores hoje estão defendendo. São todos? Não, mas é uma classe sofrida. É uma classe que precisa de um amparo, mas esse amparo ele não tem que vir de governo, ele tem que vir de uma reparação, até mesmo psicológica, intelectual deles mesmos, para saberem que eles não estão fazendo a coisa correta, estão se perdendo no caminho, perdendo a sua inteligência, adotando padrões de comportamentos que é apostar em governos que os faz sofrer.
que os engana. Isso nós estamos vendo. Então, essa formação política que nós estamos vendo do agente, do agente público, do agente político e do político civil, ela está justamente nessa formação. E uma vez você colocando essas pessoas no governo, colocando essas pessoas no poder, elas não vão de forma nenhuma fazer nada que não possa melhorar o seu próprio ponto de vista. Então nós estamos vivendo o governo do Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula, ele é uma transição. Nós estamos vivendo uma transição. E nessa transição, ela não está moldando uma democracia, ela está destruindo a democracia. Observe que já não se fala mais em defesa da democracia. Eles falam em soberania. Mas temos que entender que a soberania, ela não pode existir no Estado de Direito quando existe a democracia esfacelada ou mesmo não sustentada. Quando você não pode mais falar, criticar, ou mesmo questionar ou divergir sobre ideias, e que vem uma punição, não pode mais existir a soberania. A soberania só existe se a democracia for completamente equilibrada. E cada cidadão que forma a democracia esteja ciente do Estado de Direito. Se você não está ciente do Estado de Direito, então você é um meio para que essas pessoas possam chegar ao poder. E chegando ao poder, simplesmente você vai sofrer. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Esse sofrimento que nós estamos vendo não se restringe simplesmente nas pessoas, mas vai chegar no político civil, porque o pedreiro vai perder o emprego, o servente vai perder o emprego, o motorista vai perder o emprego, o professor vai perder o emprego, porque o que gera vai sair do país, porque não tem uma capacidade administrativa que possa pôr em prática o funcionamento sem que haja o interesse comum, que é fazer o desvio e fazer com que todos que fazem parte desse governo possam ser beneficiados por benefícios ou por dinheiro que é do contribuinte. E muitas das vezes, nós, quando falamos sobre isso, o projeto Partido dos Trabalhadores sobre o Foro de São Paulo, que é fundado pelo Lula e fundado pelo Fidel Castro, eles não só limita no Brasil. E nós estamos vendo uma consciência limitada dentro de uma redoma que só o Brasil é que está passando por essa situação. O projeto do Foro de São Paulo é toda a América Latina, meu caro. E envolve muita coisa que você está, se você souber, você ou acredita ou desacredita, ou você fica temeroso nas ações do que ocorrem, desde do armamento, tráfico de droga. E quando se fala sobre tráfico de droga, não estamos falando sobre 10 quilos, 20 quilos que a polícia militar, a polícia civil prende, não estou falando de 200 toneladas de pasta, 500 toneladas de maconha, é coisa gigantesca. Então, tudo isso que nós estamos observando sobre o crime organizado passa a ser um braço de um comportamento político que sobrou por via do não interesse do Estado de Direito pelo agente civil e que formou o agente político, diplomado, vereador, deputado estadual, federal e senador e até mesmo presidente da República. Isso seus tentáculos estão hoje nos poderes. Não é de forma nenhuma mistério a gente não dizer que as coisas estão ocorrendo, que está beneficiando esse governo
que não é mais um governo, é um desgoverno, é uma desestruturação de toda a organização política, de toda a organização estrutural governamental, para que ele possa pôr as suas ideias em prática agindo da melhor maneira possível. E isso envolve também as Forças Armadas, porque o que ocorreu no Brasil, não podemos de forma nenhuma. Aliás, essas pessoas que se encontram no poder, elas nem acreditam nesses generais, nem acreditam nessas Forças Armadas, nem acreditam. Tanto é que estão todos sucateados e nós temos a propaganda da mentira do comunismo, do socialismo, em relação para amenizar, entre aspas, os patriotas que ainda têm um desejo de ver um Brasil verde, amarelo. Um abraço a todos, até mais.